para mais um Entre Planilhas e Plantões, o nosso videocast da Consultri. Hoje estamos no nosso 14º episódio e hoje a gente vai falar sobre um tema que vive e ronda a sua vida com certeza e como lidar com ele. Gestão de conflito. Aproveita esse videocast, absorve bastante o que a gente vai falar aqui e as estratégias, principalmente para você lidar com o conflito de uma forma inteligente e para evitar, e aqui fica a maior dica, talvez como você evitar a deterioração de um conflito para um conflito do tipo destrutivo. E a gente vai explicar o que significa um conflito do tipo destrutivo, então não perca esse videocast, acompanhe até o final. Se você ainda não está inscrito, também aproveita, já se inscreve aqui no nosso canal, no Spotify, no YouTube, ambos ali com vídeos semanais dessa linha editorial Entre Planilhas e Plantões e também outros vídeos, shorts e também outros vídeos de conteúdos de gestão e de assistência. Então, se você não me conhece ainda, meu nome é César Buchallo, sou médico especialista em clínica médica, terapia intensiva, também sou gestor em saúde, gestor de qualidade e segurança do paciente, sou CEO e fundador da Consultri, um ecossistema de negócios em saúde, onde você encontra serviços de consultoria, mentoria para clínicas, hospitais, também a parte assistencial, atendimentos multiprofissionais, médicos, fisioterapia, nutrição, enfermagem e também a linha de consultorias de qualidade, consultorias hospitalares. Então, se você não conhece ainda o nosso trabalho, entra no nosso site, cujo link está na bio, e você vai conhecer um pouquinho da Consultria, um pouquinho do César Buchallo, do César Médico e poder interagir um pouco mais com os nossos serviços aí, tá bom? Então, vamos ao que interessa, falar um pouquinho sobre conflito, pessoal. Não existe crescimento sem conflito, seja na gestão, seja no seu dia a dia, na família. Conflito é a base para crescimento. Mas existe um tipo bom de conflito e um tipo que a gente não quer ter, que é o tipo incendiário ou destrutivo, tá? Mas vamos falar um pouquinho de todos esses tipos e de como evitar a progressão de um conflito na sua vida, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Esse videocast vai te ajudar muito. Bom, primeiro ponto, definição. O que é conflito? Conflito é a percepção de incompatibilidade entre partes interdependentes. Aqui eu estou falando de duas ou mais partes, tá? Eu posso ter um conflito de várias partes envolvidas ou posso ter um conflito só de duas partes, mas no mínimo duas partes envolvidas, tá? Dentro da saúde, o conflito é inevitável e ele é muito necessário em alguns momentos, né? Então, eu vou falar aqui de uma primeira classificação, segundo Jain, uma classificação por definição de 1995, que classifica conflito em 3 tipos: conflito de tarefa, conflito de processo e conflito de relacionamento. Vamos a cada um deles. Conflito de tarefa é aquele em que eu preciso desenvolver algo. Então eu vou precisar de pessoas, de conflitos entre pessoas para criar algo, para gerar um novo protocolo, um novo fluxo, um novo processo, ou até mesmo para chegar a um consenso de um valor a ser definido, como por exemplo uma meta. Então, quando eu vou definir uma meta, eu posso estipular uma meta baseada em média histórica, eu posso basear em um histórico de benchmark, eu posso estipular uma meta inicial até de acordo com o consenso ali entre pessoas, mas esse tipo de conflito ele é importante, é um conflito que a gente chama do tipo ganha-ganha, ou seja, ambos querem construir algo, ambos querem crescer e para isso é um conflito que é importante existir, né? O segundo tipo de conflito é o conflito de processo. Geralmente o conflito de processo ele denota uma dificuldade ou uma divergência na explicação daquele processo, daquele protocolo, daquele fluxo. Muitas vezes um treinamento inadequado, muitas vezes uma pessoa que é um pouco resistente a uma mudança e que eu vou precisar reforçar aquele processo com aquela pessoa de uma forma um pouco mais bem posicionada. Então, talvez mostrar as regras, mostrar o protocolo descrito, mostrar os papéis definidos. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de uma descrição de cargo, alguém que tem
dúvidas ali do que ela pode e deve fazer e vem questionar isso. Eu vou mostrar a descrição de cargo escrita ali no papel, formalizada no contrato de trabalho, entre outros lugares, tá bom? Até aqui ainda são conflitos que podem ser benéficos, né? O conflito de processo ele é necessário, às vezes, para a gente reforçar e ter uma interação e ver se a gente teve realmente uma não completude ou uma inadequação do nosso treinamento, da nossa descrição, e a gente vai revisar esse processo. Por último, o conflito que é o problema, que é o conflito do tipo destrutivo, também é o de relacionamento. Esse conflito, ele é um conflito que corrói a segurança psicológica no trabalho, corrói desempenho, porque ele é ancorado em pessoas. Então, eu não estou preocupado com descobrir o processo ou questionar o processo. Eu estou preocupado em questionar a pessoa que está ali na minha frente, que é a motivadora do conflito. Esse é o tipo de conflito que a gente não quer ter e a gente deve evitar a progressão para ele. Essa classificação que a gente tem de Jain, mas ela foi evoluída por um modelo que é um pouco mais claro em relação à escalada do conflito. E eles podem se sobrepor, inclusive. O modelo que eu estou falando é a escalada do conflito ou modelo de Glassell, G-L-A-S-L. Glassell escreveu um modelo de escalada que mostra que o conflito começa num alto nível, um nível racional ou na fase 1, e ele cai para níveis ruins, ou desce o nível, literalmente, para a fase 3, que é uma fase destrutiva. Nessa evolução, o conflito passa por uma segunda fase, que é a fase emocional. Então, eu tenho uma fase 1, que é racional, uma fase 2, que é emocional, e uma fase 3, que é destrutiva. Vamos a elas. Fase racional é o ganha-ganha, é o mesmo conflito de tarefa. Então, se eu estou discutindo a criação de um processo, de um protocolo, se eu estou numa reunião em que eu preciso definir algo e as pessoas precisam colaborar, precisam trazer ideias, eu vou ter um ganha-ganha. Todo mundo vai contribuir, alguns vão ceder um pouquinho, vão conciliar, mas vamos chegar a algo que traz ganhos para todos. Esse conflito, na fase 1, ele é um conflito ainda racional, mas ele pode evoluir para um tipo de conflito que é um conflito não racional, mas sim um conflito emocional. O conflito emocional, ele tem um problema, porque ele vai ser um conflito que muitas vezes começa a ter uma ancoragem em pessoas. Então, dentro de um conflito emocional, ou na fase 2 de Glassell, a gente vai ter pessoas se juntando para ir contra um outro grupo de pessoas ou uma outra pessoa. Então você começa a formar coalizões, começa a formar panelinhas que vão contrapor o que a outra pessoa ou outro grupo de pessoas estão querendo trazer de ideias. Nesse momento, a gente tem um conflito do tipo perde-ganha, ou seja, alguém quer fazer o outro perder para ele ganhar. O que a gente tem de interessante é que o conflito de tarefa, se ele não for muito bem desenvolvido, né, pensando ali no ganha-ganha, ele pode evoluir e deteriorar para um conflito fase 2 ou fase 3. Mas o conflito de relacionamento, por exemplo, ele já nasce na fase 3, que é destrutiva. Tá? E o conflito de processo, ele pode também começar ainda racional, evoluir para emocional na fase 2 e depois ir para a fase 3. O que é a dica aqui, o pulo do gato? Na fase 1 a gente dá autonomia. É um conflito que precisa das pessoas pensando juntos e desenvolvendo. Eu não preciso mediar. Na fase 2 eu já vi que tem a formação de coalizão de um grupo que é assimétrico, então eu preciso de um mediador. E você, gestor, você profissional da saúde, muitas vezes vai ser esse mediador. Nem sempre você precisa ser gestor para ser um mediador. Tá? Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Na fase 3, eu já estou falando de um conflito totalmente destrutivo, que é ancorado em pessoas e que tem o objetivo de perde-perde, de aniquilação, de destruição. Eu vou trazer um exemplo assistencial para vocês entenderem, depois um exemplo de gestão. Então, por exemplo, quando eu estou atendendo um paciente, eu estou ali no momento de convencimento em relação ao tratamento. Esse paciente tem dúvidas se realmente vai fazer bem para ele tomar determinado medicamento e eu estou trazendo literatura, informação, embasamento científico para convencê-lo. Nesse momento, eu vou tentar convencer o paciente ao máximo de que ele tem que tomar o medicamento, mesmo que seja uma dose mínima. Talvez nesse ganha-ganha eu ceda um pouquinho, o paciente cede um pouco,
e a gente chega à conclusão que ele vai tomar metade da dose para iniciar e a gente segue o barco. Numa fase 2, seria a situação desse paciente enxergar no médico como alguém que está querendo trazer um prejuízo para ele. Poxa, por que ele está trazendo esse tratamento? Por que ele está me prescrevendo isso? Será que ele quer ganhar dinheiro em cima de mim? Então, o paciente ancora no médico e não no processo de tratamento, e não no guideline, na descrição científica, o conflito. E aí ele começa a tentar trazer um bloqueio contra esse profissional da saúde. Isso é um conflito do tipo perde-ganha. Se ele não for mediado, e essa mediação pode ser por um gestor acima desse médico, ou até mesmo por um familiar do paciente que identifica essa forma do paciente atuar, ou até mesmo por alguma liderança do médico ou outra pessoa que esteja presente ali visualizando o conflito. Ele precisa ser mediado. Se ele não for mediado, ele evolui para um conflito perde-perde destrutivo. E aqui eu estou falando num cenário de assistência, por exemplo, num processo. Um paciente querendo processar o médico porque entende que ele está sendo antiético, está tendo um papel de erro médico e ele interpreta aquilo de uma forma errada. Isso vai trazer perda para ambos os lados, porque o médico vai ter que se defender juridicamente, o paciente vai ter que ter custos advocatícios e também quebra a relação médico-paciente. Tudo bem até aqui? Outro conflito racional, eu citei a questão da gestão, vamos pensar em protocolos. Estou criando protocolo de sepse na minha instituição. Grupo de trabalho, discussão ganha-ganha, racional ali, autonomia para aquele grupo. Numa segunda reunião, alguém fala, puxa, aquele diretor está querendo criar o protocolo de sepse porque ele vai ganhar algum dinheiro por trás. Cria um grupinho, um burburinho ali, começa a falar isso, começa a tentar fazer um entrave ou contrapor a formação desse protocolo e isso se torna perigoso. Alguém tem que mediar, o diretor administrativo, o diretor executivo, o CEO, o superintendente que medeie essa situação, tá bom? Se esse conflito continuar, vai haver um conflito relacional ou um conflito do tipo fase 3, destrutivo, em que as pessoas vão começar a ter um embate uns contra os outros. Então, qual dica mais importante aqui? Não deixe um conflito passar da fase 1 para a fase 2, mas se ele passar para a fase 2, medeie, faça mediação, tá bom? Essa mediação é importantíssima para evitar que ele vire um conflito destrutivo e que não tem solução, ou que vai ter solução, mas uma solução com perde-perde, que vai ser, por exemplo, um processo, né, uma audiência jurídica, que é o que a gente justamente não quer, tá bom? Então tem várias formas da gente abordar a evolução do conflito, principalmente nessa fase 2, a mediação. A gente vai deixar aí para um outro videocast essas estratégias de como fazer efetivamente para mediar, mas aqui talvez você já sabendo nomear, sabendo intervir com mediação quando necessário, e entendendo quando um conflito é um conflito fase 1, fase 2 ou fase 3, você já vai ter muito ganho dentro da sua instituição, dentro do seu dia a dia, até na sua vida pessoal. Imagina isso, um conflito com a sua esposa, com a sua cônjuge, com o seu cônjuge, que começa a evoluir aí para o momento de perde-ganha, né? Um problema ancorado em pessoa. Esse bloqueio pode combinar com um conflito fase 3 e até com um divórcio, com um separamento, né? Com uma separação. Então imagine a evolução de um conflito para uma fase 3 na sua vida pessoal da mesma forma. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, curtam esse episódio, compartilhem com o máximo de pessoas que precisam ouvir, e muita gente precisa. Sigam as nossas redes sociais no Instagram, @Dr. César Buchala, @consultri.br, TikTok, @Dr. César Buchala, @consultri, LinkedIn, Dr. César Buchala, Substack, uma plataforma ali de newsletter que eu gosto muito, me siga por lá também, curte aqui, se inscreva no canal, siga nossos conteúdos lá no Spotify, aqui no YouTube, onde você estiver nos ouvindo, a hora que você estiver nos ouvindo, a gente fica muito feliz. Comente também, fale o que você quer ouvir no nosso próximo videocast, a gente quer ouvir vocês com temas, com ideias, e a gente se vê no próximo Entre Planilhas e Plantões.